Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um dia de lutas e vitórias, em nome de Jesus. Na semana passada nós começamos um estudo com 3 divisões, conforme eu lhes falei. Foi as divisões baseadas na lição, porém com títulos diferentes, para a gente enfocar de maneira diferente as divisões desse estudo. Em 2 Coríntios, capítulos 6 e 7. Nós já estudamos 2 primeiros. Vimos que Deus requer reciprocidade. Segundo, nós vimos que Deus requer santidade. E em terceiro lugar, que nós vamos ver, Deus requer submissão à terapia que Ele impõe às pessoas. Nós vimos isso como que Deus, na semana passada falamos que o terceiro ponto poderia ser denominado Deus pode submeter à prova, pode provar aqueles que se aproximam dele. No primeiro ponto, Deus requer reciprocidade. Nós observamos o apelo do apóstolo Paulo para que os membros da igreja de Corinto, pelo menos, respondessem afirmativamente aos seus sentimentos de amor. Ele faz apelos dolorosos até para a igreja, dizendo: eu não prejudiquei nenhum de vocês, eu não fiz mal, eu não abusei financeiramente de vocês, então eu faço um apelo como um pai para filhos, que vocês me tratem bem, que vocês tenham um lugar para mim no meu coração. E com isso nós também vimos a necessidade, não só necessidade bíblica, mas uma necessidade operacional da igreja, de nós temos um tratamento respeitoso e amoroso com nossos líderes. Lembra? Nós falamos isso também. O próprio Paulo, em outra ocasião, diz que aqueles que governam bem, quer dizer, que lideram bem sobre vocês, devem ser dignos de duplicada honra. Por que ele fala duplicada honra? Porque todos os irmãos são dignos de honra. E é nosso dever, porque são membros do mesmo corpo. Mas aquele que lidera deve ser considerado com dupla honra. Nós devemos reverenciar por causa do trabalho abnegado que a pessoa faz. E também vimos que quando um líder demonstra amor pela sua congregação, pelo seu grupo que lidera, isso tem que ser retribuído. E não é só por um dever bíblico e nem é só por um dever operacional, como eu estava dizendo, para facilitar a obra. Não, mas é um dever de consciência, porque nós somos cristãos. E não existe cristianismo sem amor, não é isso? Então, se nós tivermos os nossos líderes apenas mais uma pessoa que está no controle das coisas ou que está nos liderando em alguma coisa, simplesmente mais uma pessoa que veio e que pode ir embora, isso seria um desrespeito à nossa própria fé, que é baseada no amor. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo, como a ti mesmo. Por isso, reciprocidade em amor é uma exigência bíblica, é uma necessidade do trabalho da igreja, mas também é uma necessidade moral nossa como cristãos, como filhos de Deus. Demonstrar que nós pertencemos a Deus e que Jesus Cristo é o nosso Senhor, não é apenas fazendo, mas é principalmente amando. Em segundo lugar, nós vimos que Deus requer santidade. No trecho começando no final do capítulo 6 e terminando no começo do capítulo 7, em que Paulo diz que Paulo usa figuras do Antigo Testamento para demonstrar quanto Deus quer que seu povo seja separado do pecado, do erro, mas não apenas separado do pecado. Não é um indivíduo isolado, não se contamina com o pecado, mas está isolado de tudo. Não, é separado do pecado para Deus. Lembra que nós falamos isso? Então, é um aspecto duplo na separação. Isolar-se do que é errado, mas isto com o objetivo de ligar-se ao Senhor. E Paulo demonstrou isso através da figura do jugo desigual, que é prevista na lei de Deus no Antigo Testamento. Nós já estudamos isso e vimos como Deus coloca nas nossas mãos a decisão de sermos aceitos, né? Porque veja que todos os verbos que Deus emprega a respeito da aceitação são verbos no futuro.
saí do meio deles, não toqueis coisa imunda, separai-vos, aí começa, eu vos receberei no futuro. Serei para vós pai, verbo no futuro. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E Paulo arremata esse ponto dizendo, ora, visto que nós temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Isto é, nossa responsabilidade para cumprirmos aqueles verbos que estão no futuro. Nós temos responsabilidade com a santificação. Mas já estudamos santificação, não é caso da gente ficar martelando o assunto. Temos responsabilidade, é claro que não somos só nós, né? Nós devemos nos empenhar nisso, reconhecendo que nós somos insuficientes para nos santificar e com isso obtendo a ajuda do Espírito Santo. Então, aqui os verbos no futuro mostram como é necessário nós tomarmos uma postura para sermos aceitos por Deus. Então, sai do meio deles, não toque nada imundo, separem-se e eu receberei vocês, serei pai, vocês serão filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Interessante observar que quando Paulo diz, vós sereis para mim filhos e filhas, não é normal, né? Não é normal no texto bíblico você ver uma linguagem expressando gênero masculino e gênero feminino. Você não vê isso, né? Normalmente fala-se globalmente como homem, né? O homem que pecar, a homem está ordenado isso. Então, através da palavra homem, fica resumida toda a humanidade. E mesmo para os crentes. Através da palavra, da expressão homem ou varão, todo o grupo, toda a igreja do Senhor Jesus fica resumida nesse genérico masculino. Mas aqui Paulo fala de filhos e filhas. Interessante, né? Parece que aqui é mais uma cutucada nos judaizantes da época, porque não era a teologia quem fazia isso, mas era o costume dos judeus, era de diminuir a presença feminina nas atividades eclesiais, nas atividades religiosas. Desde o Antigo Testamento, desde a lei de Deus, havia rabinos que diziam que era preferível queimar a lei de Deus a entregar para uma mulher. E Paulo diz aqui, diz em Gálatas depois, em Cristo não existe macho nem fêmea, escravo nem livre, rico nem pobre, judeu e nem gentil. Em Cristo estamos reunidos de forma igual, todos nós, igualmente, independentemente da nossa condição social, da nossa condição física, independentemente disso, estamos reunidos aqui. Então, aqui fica parecendo que ele já sutilmente, com inteligência, ele já pegou no pé dos judeus de novo, como se dissesse, filhos e filhas significa que vocês não têm o direito de diferenciar ministerialmente, de diferenciar espiritualmente o homem da mulher. Deus acolhe ambos da mesma maneira. Eu não sei dizer de que maneira, com que intensidade as igrejas aplicam isso ao ministério feminino, porque existem denominações evangélicas sérias que admitem o ministério feminino, mas muito reduzidamente, muito parcialmente, né? Há igrejas evangélicas muito boas, que não separam mulheres para o diaconato, presbitério, pastorado, não admitem isso. Algumas igrejas, inclusive, não admitem que, poucas, né, não admitem que a mulher esteja ensinando ou pregando, e me parece que isso não tem apoio bíblico. Utilizam passagens isoladas, como aquela de 1 aos Coríntios e Romanos, que Paulo diz que a mulher não deve ensinar na igreja, mas isso é por causa do contexto da época. Importante é que, pelo menos aqui, né, na nossa congregação, nós nos respeitamos igualmente, é isso? É assim, né? É assim mesmo? Ou nós temos discriminação aqui? Ou nós fazemos como judeus? As mulheres estão diminuídas em relação aos homens? Não, né? Espero que não, né? Em Cristo não há macho nem fêmea, diz a palavra do Senhor. Mas todos são um em Cristo. Gálatas diz isso, capítulo 3, versículo 28. Mas também tem uma implicação aí. E vós sereis para mim filhos e filhas, engloba homem e mulher na mesma exigência de santificação. A mulher casada, por exemplo,
não vai para o céu porque o marido é crente. Porque aqui, é claro, né, já existe um princípio anterior a esse dizendo que cada um responde pelo seu pecado. Mas, aproveitando o gancho aqui, eu quero dizer isso. Cada um tem sua responsabilidade diante de Deus. Cada um vai se encontrar no julgamento e deve se encontrar a partir de hoje sozinho com o seu Deus e prestar contas a Ele. Vamos começar o treinamento agora, né? De prestar contas a Deus, né? Vamos entrar sozinhos na presença do Senhor, homens e mulheres, e vamos começar a prestar conta da nossa vida a Deus a partir de agora e gozar dos benefícios de sermos chamados indistintamente para servirmos o Senhor e sermos objetos de santificação voluntária, mas com a ajuda do Espírito Santo. Quando Jesus disse, ele disse assim: quando orares ao Senhor teu Deus, entra no teu aposento, fecha a porta atrás de ti e ora ao Senhor em segredo, porque o Pai que te vê em segredo te responderá em segredo, né? Aquela palavra aposento, entra no teu aposento, não está se referindo especificamente ao quarto de dormir, porque o quarto de dormir, até na cultura judaica, principalmente entre os pobres da época, não era um quarto individual. Ainda mais quando é casal, né? Era muito comum, principalmente os pobres, entre os judeus, dormirem todos num aposento só, às vezes até com bicho junto. Era muito comum as casas pequenas e pobres, então acabou a atividade do dia, aí estende os colchonetes por ali, arruma as coisas, aí todo mundo dorme por ali mesmo, ou perto do fogão, todo mundo junto. Então o que o Senhor quis dizer com isso? Entra no teu aposento. Para quem não tem um aposento, Ele está falando aqui de um local exclusivo seu, um local íntimo entre você e Deus. A palavra empregada aqui pode significar a despensa de uma casa a qual apenas o mordomo tinha acesso. Ele tinha a chave, né? Só ele podia entrar para pegar as coisas ali, para entregar para os demais servos da casa. E o Senhor Jesus está dizendo isso: entra num lugar que seja somente seu. Vá para um local isolado. E ainda tem mais, né? Fecha a porta, quer dizer, tome providências para que você não seja incomodado. E ali só você e Deus. E nessa hora não vai haver percepção nenhuma de diferença entre homens e mulheres, entre escravos e livres, entre patrão e empregado, entre rico e pobre, entre inteligente e ignorante, entre judeu e gentil. Não vai haver distinção nenhuma. Quando nós entramos individualmente, isoladamente e sem perturbação nenhuma na presença de Deus e identificarmos que Deus está presente, está ouvindo e está querendo ouvir mais, todas as perspectivas humanas desaparecem, todo sentimento de diferenciação entre seres humanos desaparece e fica ali apenas a criatura, pobrezinha, miserável, pequenina, necessitada, demonstrando total dependência do Senhor que está ali com a mão estendida e com o coração aberto. Isso é maravilhoso, né? Isso tem que ser praticado. Por isso que eu digo, vamos praticar agora, vamos treinar agora, porque nós vamos ter que fazer isso um dia. Não foi o que Paulo mesmo disse aos Filipenses, a respeito de termos nós o mesmo sentimento que teve Jesus? Aí ele diz, e adiantando um pouquinho esse texto bíblico, ele diz que, a respeito de Jesus, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que está no céu, do que está na terra e do que está embaixo da terra. Então, todos vão ter que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo e confessar: realmente Tu és o Senhor. E nós podemos fazer isso a partir de agora, começar a praticar agora, para que quando isto for exigido de toda a humanidade, de todos aqueles que morreram inclusive, e até daqueles que vão para o inferno, quando for exigido de todo mundo, nós já praticamos e nós vamos falar isso com júbilo. Aleluia, com o coração cheio de alegria, reconhecer diante de toda a humanidade, bilhões e bilhões de pessoas, vivas e mortas, reconhecer: Tu és o Senhor, e todo mundo dizer: Tu és o Senhor, mas nós vamos passar para o paraíso, para o céu, para o reino de Deus, e outros. Então vamos treinar agora, né, irmãos? Vamos treinar essa postura agora que agrada tanto a Deus, cumprindo, finalizando já este segundo tópico, cumprindo o propósito desse segundo tópico, nos separarmos, nos santificarmos para o Senhor. Aí quando a gente fala incisivamente essas expressões, você vai
eu acredito que se você tem boa consciência diante de Deus, você pode parar um pouquinho para fazer uma autoanálise, até em 1 ou 2 segundos, e você se perguntar, me santificar em quê? Em que eu preciso me santificar? Qual é a área da minha vida que deve ser melhorada? Bom, todas, né? Todas as áreas da sua vida. Mas sabe que Deus faz isso gradativamente, né? Ele faz gradativamente, da maneira que nós podemos suportar, assimilar e viver, não mecanicamente com a santificação, mas viver bem intencionadamente com a santificação, conscientemente. Então, agora, conscientemente, qual é a área da sua vida que precisa ser santificada? A urgência na santificação dessa área da sua vida, se você sente que há pressa, né, em santificar esta área da sua vida, é bastante provável que o Senhor esteja requerendo isso, de acordo com esses versículos. E nós não podemos, preste atenção, nós não podemos parar. Porque quem interrompe a santificação, não, essa área é difícil, essa área eu vou deixar para lá, isso não agrada a Deus. Isso pode servir de impedimento para as suas orações, pode servir de impedimento para a bênção de Deus na sua vida, para o desenrolar do seu ministério cristão, e acabar cumprindo o que está escrito aqui, os verbos do futuro. Eu serei, vós sereis, isso pode não acontecer. Portanto, pense bem na santificação da sua vida. Eu não estou dizendo que você vai sair do céu e vai para o inferno por causa disso. Eu estou dizendo que você pode interromper o fluxo de coisas muito boas na sua vida por falta de se santificar, por ignorar algo que precisa ser feito. E você, às vezes, está deixando de lado. O ser humano tem uma capacidade de pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Você já percebeu isso? Você consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Você consegue pensar num problema, inteligentemente pensar naquele problema, ver a necessidade de você resolver aquele problema, mesmo que você sofra para resolver, e ao mesmo tempo, como se houvesse um segundo cérebro, estou falando grotescamente, como se houvesse um segundo cérebro, você está pensando em uma maneira de escapar de resolver aquele problema. Você fica procurando um subterfúgio. Tome cuidado com isso. Esse, entre aspas, segundo cérebro, esse, entre aspas, segundo pensamento, pode ser a velha criatura dizendo para você, sai dessa, deixa para lá. E você tem que cuidar disso. Deus requer a santificação. E aí nós passamos para o terceiro tópico da nossa lição, a partir do versículo 8, capítulo 7, versículo 8, e nós vamos ler, né, que não lemos na semana passada, do versículo 8 até o versículo 16. Deus requer a submissão ao tratamento que Ele quer dar. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para arrependimento. Pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, o serdes contristados segundo Deus? Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, ou na sua tradução, que punição. Em tudo provastes estar inocentes nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que o sofreu, mas para que fosse manifesta diante de Deus, manifesto, o vosso grande cuidado por nós. Por isso temos sido consolados. E em nossa consolação nos alegramos ainda mais pela alegria de Tito, aquele obreiro que Paulo enviou a Corinto, porque o seu espírito tem sido recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos tudo com verdade, assim também o louvor que de vós fizemos a Tito se achou verdadeiro. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me porque em tudo tenho confiança em vós. Paulo encerra aqui então falando da confiança que ele tinha nos coríntios,
e que foi confirmada pelo fato de Tito ter passado por lá e ter trazido boas notícias. Ele enviou Tito para ver quais foram as consequências da carta que ele escreveu, dando uma bronca nos coríntios, dando instruções a respeito do que eles precisavam fazer em face de erros que estavam acontecendo. Ele ficou apreensivo, nós já comentamos isso nas 2 últimas semanas. Paulo ficou apreensivo porque não encontrava Tito. E quando Tito voltou e que Paulo pôde vê-lo, ele ficou muito feliz. E ele se sentiu consolado por Deus por 2 motivos. Primeiro, porque ele viu Tito de volta. Isto é, o obreiro subordinado a ele que ele enviou voltou e isso confortou. Ele ficou muito alegre com isso. E segundo, porque Tito não simplesmente voltou, mas voltou trazendo excelentes notícias, dizendo que Deus operou uma transformação na igreja de Corinto. Então você vê que na torcida corintiana nem tudo é ruim, né? Paulo já tem boas notícias da torcida aqui. E ele começa a elogiar, dizendo: a minha expectativa a respeito de vocês foi confirmada. Então tudo quanto eu falei, eu não tenho vergonha do que eu falei, porque eu falei bem de vocês, eu exaltei vocês, eu estou vendo que agora isso está se confirmando. Mas o que foi que aconteceu? Isso é que é importante. Nós já estamos falando do final da novela, mas não estamos falando dos capítulos, né? O que foi que aconteceu para que Paulo se sentisse tão feliz assim com a torcida corintiana lá da igreja de Corinto? O que houve? Que transformação houve lá na igreja? Bom, ele começa dizendo: eu escrevi uma carta para vocês que deixou vocês muito tristes, mas eu não me arrependo de ter feito isso. Quero que você pare para analisar um pouquinho isso, por favor. Eu entristeci vocês com a minha carta, mas não me arrependo disso. Você vê que hoje isso já não é normal, né? Dada a democracia que está invadindo de forma errada as igrejas, dado também os requisitos da filosofia do pós-modernismo, do qual nós já falamos há cerca de um mês, em que as pessoas passam cada vez mais a ser donas de si mesmas, do seu coração, do seu entendimento, do próprio nariz. Essa filosofia em que diz que nós temos direitos, e não fala de deveres, isso aqui torna-se uma coisa altamente incomum e às vezes as pessoas não querem nem ouvir isso. Vamos ler novamente? Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Imagine você ouvir um sermão, uma pregação do pastor, um aconselhamento, ou uma roda de conversa, ou uma reunião de pequeno grupo, ou uma aula da escola dominical, em que a pessoa que está ministrando a palavra puxa sua orelha, a ponto de deixar você triste, lá embaixo. E depois a pessoa diz assim: olha, eu sei que deixei você triste, mas eu não me arrependo disso. Eu acho que grande parte da igreja vai ficar brava, vai ficar nervosa com pregador ou ensinador. E se você estivesse na igreja de Corinto ouvindo Paulo, ou lendo Paulo dizendo isso: olha, com a minha carta eu sei que eu deixei vocês tristes, mas eu não me arrependo disso. Ele não usou palavras macias como a gente usa aqui, não. Como nós temos estudado até agora nesses meses, ele desceu a lenha na igreja, ou não foi? Ele disse: vocês têm partidarismo, um sou do Paulo, eu sou do Apolos, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, vocês são carnais. Ele falou isso: vocês são carnais, vocês são meninos na fé, vocês estão precisando ainda de água com açúcar. Então ele falou duro com aquela igreja. E ele diz: eu não me arrependo de ter falado assim com vocês. Como você se sentiria com isso? Você que se acha dono do seu nariz, você que é uma pessoa cheia de direitos, como você se sentiria com isso? Aqueles que estão no nosso meio, que são humildes, que se encurvam diante da palavra de Deus, estão felizes com isso. Podem estar tristes por ouvirem uma notícia dura, uma pregação dura, mas estão felizes, porque sabem que Deus está falando para correção. Vou lembrar aqui um versículo já citado do Antigo Testamento, Deus dizendo: eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Por isso, Paulo pode ter toda a confiança, o nosso pastor, professor, ensinador, líder de pequeno grupo, líder do seu grupo de que você participa,
pode ter toda a confiança na palavra de Deus, e que quando o grupo precisa ser repreendido, e ele faz isso, ele usa palavras duras, ele está sendo apoiado pela palavra de Deus. Eis para quem olharei, para o pobre, abatido de espírito e que treme da minha palavra. A pessoa, quando treme da palavra, não é aquela que está, oh glória a Deus, oh aleluia, oh que benção, isso Jesus, fala comigo, não é essa. Aquele que treme da palavra de Deus é aquele que diz, misericórdia, meu Deus, misericórdia, eu preciso consertar minha vida. Esse é o que treme da palavra de Deus. E cada vez nós encontramos pessoas assim em menor número, dada a progressão dessa filosofia maligna na sociedade, o pós-modernismo, que está invadindo, que já invadiu as igrejas. É por isso que eu repito o que eu tenho falado nos últimos anos. É difícil até o pastor admoestar a igreja. É difícil ele disciplinar. É difícil o pastor querer marcar cultos semanais de doutrina para pegar uma palavra mais reforçada. Por quê? Quem vai ouvir? Quem treme da palavra do Senhor? E nós ainda estamos na primeira parte do primeiro versículo. Mas nós vamos adiante, irmão. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes eu tivesse me arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Quer dizer, Paulo se arrependeu no sentido de que ele se entristeceu por ter feito isso, não que ele desejou não ter feito. Às vezes até passa esse sentimento no coração. Não é fácil não, tá? Não é fácil. Eu não quero me comparar com o pastor da igreja, é outra realidade e tudo, mas eu pastoreei a igreja durante 12 anos. Muitas vezes tive que fazer isso, muitas vezes. Já peguei a igreja caminhando na indisciplina e era minha obrigação fazer isso. E quando eu desci do púlpito, a minha vontade era ficar escondido embaixo de um banco e chorar e lamentar ter feito aquilo. Porque eu estou lidando com seres humanos, estou lidando com irmãos que são iguais, somos ovelhas do Senhor. Então entenda, quando o seu pastor fizer isso, o seu professor fizer isso, quase que totalmente certo que está fazendo isso por amor e por necessidade. Mesmo que ele sofra. Às vezes você olha para o pastor, ele está triste e fala, acho que ele se arrependeu do que falou. Pode ser, mas é meramente um sentimento humano, porque ainda ele vai manter o pulso e esperar ver o que Deus vai fazer. E não endureça quando você ouvir isso, por favor. Versículo 9. Agora eu folgo, quer dizer, agora eu fico tranquilo, porque, deixa eu adaptar a leitura, porque vocês não foram entristecidos simplesmente, mas porque foram entristecidos para arrependimento. Pois, segundo Deus, vocês foram entristecidos, para que por nós vocês não sofressem dano em coisa nenhuma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa palavra arrependimento que está aqui, no original grego é metanoia, é a mesma palavra usada para mudança de mente. Metanoia é isso, mudança, alteração, e noia, mente. Então metanoia é mudança de mentalidade, uma nova maneira de focalizar as coisas. Então quando Paulo diz assim que quando Deus atua para entristecer as pessoas, ele faz isso para mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade inclui a noção de arrependimento. Deixa a concorrência passar primeiro. Quando Deus opera a tristeza em nós, o objetivo é alterar alguma coisa na nossa vida. Nós estudamos aqui o livro de Jó, 4 meses estudando o livro de Jó, e Jó foi moído. Não se sabe quanto tempo durou o sofrimento dele. Era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas mesmo assim Deus o espremeu e colocou a ponto dele ter desejado nem ter nascido. E qual foi o fim disso tudo? Foi Jó reconhecer que tinha um erro na sua vida. E ele abaixou a cabeça diante de Deus e diz, agora eu me abomino diante de ti. Por quê? Jó sabia o quanto era bom e que com isso ele estava garantido. E Deus quis mostrar para ele, você só está garantido por minha graça, por minha misericórdia. Então havia alguma coisa a melhorar na vida daquele homem.
Mas o homem era tão confiante da sua própria sinceridade, e ele era, mas ele entregou tanto o seu coração à sua própria sinceridade, que ele já não via mais espaço para melhorar. Portanto, a necessidade de forçar Jó a procurar esse espaço para melhorar e a mudar a mentalidade foi muito pesada. Qual é a necessidade de Deus pesar a mão na sua vida, na minha vida, para que nós deixemos alguma coisa que não está agradando a Deus? Quanto antes nós tirarmos da nossa vida o que não agrada a Deus, tanto antes vem a bênção, o refrigério de Deus na nossa vida. Se agora Deus está nos apertando apenas com palavras para nos mobilizar a tirar o erro da nossa vida, então dá graças a Deus que por enquanto a gente só está passando um pouco de vergonha diante de Deus. A gente só fica com um pouco de raiva do professor, ou do pastor, do ensinador, seja quem for. Por enquanto é apenas palavra. Porque se as palavras não funcionarem, Deus vai ter que tomar as outras providências, como tomou com Jó. E Jó mesmo reconheceu: aquilo que eu temia me sobreveio. Então Jó, no fundo, sabia que alguma coisa ia acontecer na vida dele, para mudar algo na vida dele que ia ser pesado. Não fique com essa esperança na sua vida, meu irmão e minha irmã. Se tem alguma coisa que precisa ser corrigido, submeta-se à palavra de Deus. Ouça a palavra e se submeta à palavra de Deus. Peça ajuda: Senhor, eu preciso corrigir isso. Porque se Deus falar e nós não corrigirmos, Ele vai ter que usar outro mecanismo. E esse outro mecanismo fatalmente vai ser mais pesado. E se não funcionar, vai usar outro. E cada vez mais pesado. Mas Paulo diz: quando Deus faz isso, não é para massacrar a gente, mas é visando a metanoia, o arrependimento, a mudança de mentalidade. É nós passarmos a encarar aquele erro da nossa vida com uma nova mentalidade, com uma nova disposição mental de tirar aquilo da nossa vida, porque aquilo é pernicioso, e nós adotarmos um outro comportamento diante de Deus. Isso é metanoia. Então não entenda aqui como arrependimento sendo simplesmente a ação de Deus na vida de um pecador para aquele pecador aceitar Jesus. Deus trabalha a vida do pecador, gerando arrependimento para ele aceitar Jesus. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui é a palavra para cristão. É isso. Deus quer que porque nós sempre temos alguma coisa errada, alguma coisa escondida. E Deus sempre quer trabalhar para ir removendo essas coisas paulatinamente, progressivamente da nossa vida. E nós temos que nos submeter a isso. E Paulo faz uma diferenciação interessante aqui, diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Por que essa diferença? Onde está o ponto de diferenciação entre a tristeza que opera a morte, porque é mundana, e a tristeza que opera a salvação, porque vem de Deus? Onde está essa diferenciação? A partir de que ponto eu posso dizer que a tristeza que eu sinto é segundo Deus ou é segundo o mundo? Depende de mim. Por que isso? Porque depende da maneira como eu vou encarar aquilo que eu estou passando. Nós temos exemplos aqui de pessoas como Caim, Judas Iscariotes, que ouviram a palavra do Senhor. Judas ouviu Jesus. Depois de Jesus fazer assim com o pão, no molho do cordeiro, e colocar na boca dele, isso só se fazia para o melhor amigo, para o mais íntimo. Jesus colocou na boca dele. Não era para aquela hora ele desfalecer e falar: o que eu estou fazendo, meu Deus? Jesus colocou na boca dele, olhou para ele e falou: o que você tem que fazer, faz logo. E ele pegou e saiu. E foi trair Jesus. Não era para ele ter se arrependido na hora? Quando ele deu um sinal para os guardas falando: aquele que eu beijar, esse, pode prender. Porque era noite, era escuro. As pessoas não tinham muita diferença umas das outras. Ele foi lá e beijou Jesus. Jesus olhou para ele e falou: com um beijo você trai o filho do homem? Não era para ele se arrepender? Caim matou Abel e Deus chegou para ele: Caim, onde está seu irmão? E Deus sabia, mas estava dando uma oportunidade para Caim se retratar.
e dizer, Senhor, eu fiz besteira. Aí ele respondeu, eu sei lá, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Então, o ponto de diferenciação entre a tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus é aqui, está aqui dentro. É como eu vou encarar aquela oportunidade de arrependimento. Já sabe que você está com uma decisão, uma batata quente na mão agora, não está? Agora você está. Por quê? Porque se você for entristecido, se sentir oprimido pelas circunstâncias, e você levar isso apenas do ponto de vista carnal, isso não vai resultar em boa coisa para você, porque pode ser que Deus esteja operando. Mas se todavia, se você vir isso como sendo uma oportunidade que Deus está dando para você se corrigir, isso leva você à metanoia, ao arrependimento, à mudança de mentalidade, consequentemente à bênção de Deus. Mas sabe por que a bênção de Deus? Não é simplesmente como muitas pessoas falam, você vai ser abençoado por causa disso. Não. A bênção de Deus, nesse sentido, na santificação, não é porque você vai ter coisas novas, caminhos novos. Não, é porque você vai ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, que é o objeto por trás desse nosso estudo todinho, desde Romanos. Quando você deixa de cometer uma coisa errada, porque você caiu em si, recebeu, aceitou aquela oportunidade que Deus lhe deu, pensou, mudou seu pensamento, metanoia, mudou sua forma de encarar as coisas, passou a encarar de uma forma mais santa, digna diante dos olhos do Senhor, o que vai acontecer com você? Você está um pouco mais santo. E você estando um pouco mais santo, você está um pouco mais parecido com Jesus, que é a obra que o Espírito Santo faz na vida do cristão. É nos transformar de fé em fé, de glória em glória, para nós sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira bênção da vida do cristão. Essa é a verdadeira bênção. Existem muitas bênçãos que a gente deseja muito, prosperidade, saúde, emprego, alegria com a família, mas a grande e gloriosa e majestosa bênção que você pode receber é o Espírito Santo a cada dia fazer você mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a bênção verdadeira. Então, aceite de Deus uma dificuldade, uma luta, e permita que isso transforme seu pensamento, a sua maneira de ver as coisas, porque você vai ser mais feliz diante de Deus. Bem-aventurado é uma tradução da palavra Macários, que significa muito feliz. Muito feliz. Bem-aventurado você vai ser. Quando Paulo diz, versículo 11, que isso produziu coisas maravilhosas na igreja de Corinto, que defesa própria, que indignação. Ninguém sabe exatamente ao que ele está se referindo. E ele diz lá adiante, depois que, no versículo 12, o que eu escrevi não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que o sofreu. Ninguém sabe exatamente a que se refere, tá? Eu acredito aqui que Paulo não quis ser explícito, até para não envergonhar alguém da igreja que se arrependeu do seu pecado, ele não quis ser explícito, falar exatamente o que era, mas ele deixou o assunto subentendido, para que todo mundo que fosse ouvir aquela carta, todo mundo já sabia, estava participando do contexto. Então aconteceu alguma coisa em Corinto, e a igreja, pelo visto, estava ou negligente em relação àquele pecado, ou talvez alguns até participando daquele pecado, não sei o que era. E quando Paulo deu aquela bronca, eles caíram em si e falaram, não, peraí, a gente não pode se associar com isso. Tanto é que ele acabou de falar, né? Que o cristão não pode se associar com o incrédulo. Isso é claro que é até dentro da igreja. Então é possível que alguém estivesse em erro, algum erro sério, e depois que Paulo bateu na igreja, a igreja falou, não, peraí, nós não podemos acobertar esse erro e não podemos nos associar com ele. Vamos dar um jeito nisso, vamos expurgar esse erro. E eles tomaram providências. A última palavra ali, que é vingança, pode ser traduzido por vingança, mas também pode ser traduzido por punição. Então é possível que a própria igreja tenha disciplinado aquele que estava errado. A própria igreja colocou de molho, ou aconteceu algum resultado disciplinar disso, mas o importante nesse versículo é que Paulo está dizendo o efeito que isso produziu na igreja. A igreja encarou o erro como erro, a igreja viu que o errado tem que ser tratado como errado e tem que ser corrigido, e a igreja se arrependeu disso e depois, começou a dizer, Paulo, nós não temos mais nada com isso, defesa própria. Indignação, né, também. Olha, isso é errado, a gente não está mais envolvido com esse erro.
gerou temor, e isso, olha só como mudou o pensamento daquele povo. Aí Paulo diz que saudades, que zelo, quer dizer, o povo começou a sentir que Paulo estava certo, que Paulo era um homem usado por Deus, que Paulo amava aquela igreja, começou a sentir saudade de Paulo e começou a defender o ministério dele. Uma igreja que estava se associando a pessoas que estavam atacando o ministério de Paulo, de repente fala, não, vamos tirar esse erro do nosso meio. Aí passam a defender o apóstolo. Olha só o que é a mudança de mentalidade. Se nós não mudarmos a mentalidade a respeito de uma coisa que está errada, aproveitando a oportunidade que Deus dá, corremos o risco de continuar naquele erro até a gente quebrar a cara definitivamente. Porém, se nós mudarmos a mentalidade, daqui a pouco parece que a água se transforma em vinho. A gente mudou a mentalidade e parece que cai a ficha de repente e as coisas se esclarecem e fala, meu Deus, por que eu estava envolvido com isso? Por que eu estava metendo a mão nessa cumbuca? Aí a gente passa a defender aquele que estava certo, aquele que dava bronca na gente. Foi isso que a igreja fez com Paulo a respeito dele. Deixou de lado aqueles atravessadores da fé e passou a defender aquele que estava sendo atacado até pela própria igreja, que era o apóstolo Paulo. Vocês estão vendo como é importante a gente aceitar a disciplina de Deus na nossa vida? Deus deixa a responsabilidade conosco. Nós é que vamos decidir se essa tristeza é de efeito mundano ou é de efeito divino. Se for de efeito mundano, a gente vai quebrar a cara. E a gente vai acompanhar quem está errado. Mas se for de efeito divino, vai cair a ficha, vai gerar arrependimento e a gente vai falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. E aí a gente vai passar a seguir o caminho correto. Não é isso que é desejado para toda a igreja? Fale a verdade. Não é isso que é importante para a igreja? A gente se santificar e deixar a coisa errada de lado e começar a fazer o que é certo? Todos nós? Isso está aqui, ó. Como nós recebemos a dificuldade e como nós encaramos essa metanoia, essa mudança de pensamento. E aí Paulo depois começa a se rasgar em elogio, né? Para a torcida lá, né? Versículo 12. Ainda que vos escrevi, não foi por causa do mal, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que o sofreu, mas para que fosse manifesto diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. Isto é, era necessário que a igreja parasse de ter um amor potencial por Paulo e tivesse um amor prático. O que ele quer dizer é que manifesto diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. Isso é uma requisição para o nosso tempo, ok? Eu já falei disso na semana passada. Não basta dizer que ama. Não basta dizer que vai orar pelo irmão. Não basta dizer graça e paz, irmão, e pedir misericórdia a Deus. É preciso estar envolvido. É preciso que seja manifesto diante de Deus que nós amamos nossos irmãos, que nós temos cuidados com ele, que nós queremos o progresso dele, que nós queremos que ele seja edificado. Isso nos nossos irmãos e com nossos líderes também. Porque Paulo está falando aqui na condição de líder. Olha, eu fiz isso para que o cuidado de vocês, por mim, fosse manifesto diante de Deus. Mas por que diante de Deus, se Deus sabe de todas as coisas? Você pode dizer assim, não, mas eu estou orando pelo irmão. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece meu coração, Ele sabe que eu estou orando pelo irmão, pela irmã, pelo pastor, Ele sabe que eu amo, que lá estou à disposição. Por que isso não é válido diante dessa declaração de Paulo? Porque você pode dizer assim, tudo está manifesto diante de Deus, todas as coisas estão patentes aos olhos dele. Claro, está na Bíblia. Então por que Paulo está dizendo que eles deveriam fazer isso realmente na prática para que fosse manifesto diante de Deus? Se Deus já sabe de tudo. E tudo é manifesto diante de Deus. Por quê? Porque Deus quer publicidade no seu reino. Ele sabe de tudo, mas Ele quer que todos saibam de tudo. Para a maior glória do nome dEle, para que o nome dEle seja exaltado e todas as pessoas vejam isso, e para que sirva de testemunho para todas as pessoas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, para todo o inferno, para todos os demônios, para todos os anjos, que a igreja tem amor prático, evidente, ostensivo, patente, público, transparente, aberto, para glorificar o nome do Senhor ostensivamente, e todo mundo vê isso. É isso que Paulo quer dizer. Não é um amor teórico, potencial escondido só, lá na minha casa orando ao Senhor. Não é só isso, isso Deus vê. Mas é para todo mundo ver
Porque todo mundo vendo, mais pessoas podem dar glória a Deus e dar graças a Deus e exaltar o nome do Senhor. E essa é a finalidade do ser humano. Nós somos criados para a glória de Deus. Não é para ficar com o nosso amor escondido. É para a glória de Deus. É para que tudo seja visto. Tudo que é bom seja visto para a glória de Deus. Por isso, irmãos, encerrando, resumindo, nós devemos ter reciprocidade em amor. Amor prático. Nós devemos nos santificar, deixando o erro para nos aproximarmos do Senhor e sermos recebidos. Em terceiro lugar, nós devemos nos submeter à disciplina do Senhor para que essas coisas sejam práticas na nossa vida, sejam ações do cotidiano, transformem nossa mente, sejam aceitas de bom coração para a mudança da nossa cosmovisão, da nossa mentalidade. E isso ostensivamente. Como Jesus disse, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos por causa do amor que vocês têm uns pelos outros. Deus está vendo o amor que nós temos uns pelos outros, mas Jesus falou que o mundo não vê tudo. O mundo tem que ver aquilo que nós mostramos. Então nós temos que ser mais ostensivos na nossa fé e no nosso cuidado mútuo uns para com os outros. Amém, meus irmãos?